Olá, cursistas! Estamos aqui novamente para começar uma outra etapa do nosso curso Criando Sites com Domínio Próprio. Esta parte refere-se ao Web Designer. É uma área muito importante para que nós possamos dominar conceitos e conteúdos necessários para a criação de um site. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa nossa aula? Identificar e definir os princípios básicos do designer, transmitir os fundamentos do designer aplicado à web, proporcionar conhecimentos teóricos e práticos para que se utilize técnicas de web designer com coerência e criatividade de forma a comunicar o público desejado, apresentar os princípios básicos de funcionamento dos principais softwares usados no web designer, adquirir visão crítica em relação às cores e imagens inseridas numa homepage, capacitar o aluno a desenvolver homepages e websites interativos, utilizando ferramentas comuns do mercado. As habilidades que desejamos criar em nossos cursistas: desenvolver o sentido de organização de mensagens visuais via a utilização adequada dos componentes básicos de programação visual, conhecer ferramentas, desenvolver técnicas de produção de artes gráficas através de um treinamento em criação, manipular e tratar imagens vetoriais e bitmaps, utilizar os elementos de topologias e da psicologia das cores na criação de páginas para a web, utilizar os princípios da comunicação visual intencional na produção de páginas para a web, analisar e propor mudanças para elementos de identidade visual, conhecer as potencialidades e aplicar os componentes e ferramentas do software gráfico, conhecer modelos de cores e formas de preenchimento, aplicar conceitos de identidade visual, criação e aplicação de conceitos para sites multimídia e com interatividade com o internauta. Conceitos de web designer. O web designer pode ser visto como uma extensão da prática de designer, onde o foco do projeto é a criação de websites e documentos disponíveis no ambiente da World Wide Web. O web designer tende à multidisciplinariedade, uma vez que a construção de página web requer subsídios de diversas áreas técnicas, além do designer propriamente dito. Áreas como arquitetura da informação, programação, usabilidade, acessibilidade, entre outros. O termo designer é usado quando referimos ao embelezamento de um produto ou objeto. O designer teria apenas como objetivo principal a beleza estética, apenas a aparência. Existe algo a mais que apenas a beleza estética? Você já ouviu falar em designer de interface? Interface gráfica. A interface tem como objetivo principal conectar você a uma ferramenta, utilizando um de seus sentidos, fazendo com que uma determinada informação chegue até você de forma amigável e compreensível. É a interface que faz o link entre o homem e a máquina. A concepção moderna no designer compreende a interface como ponto central do designer e é formada por três áreas: o usuário, a tarefa a ser executada, a ferramenta necessária para a execução da tarefa. Essas três áreas conectadas é que utilizamos para criar um layout para os sites web. É algo que vai além da beleza. É a construção de ambientes funcionais, ferramentas a serviço da melhor compreensão do usuário, tornando o código HTML, textos, imagens e navegação bem mais amigáveis e compreensíveis. É esse o objetivo de todo web designer: contribuir para uma interface gráfica não só bonita, mas funcional. Websites. O que é e para que serve um website? É um conjunto formado por várias páginas da web ou hipertextos que são reunidos em um endereço da web chamados de domínio e que é acessado pelo protocolo HTTP, hipertexto
Transfer Protocol, que permite a utilização de links para ligar-se a outras páginas existentes e relacionadas ao mesmo assunto ou que tenham definições ou esclarecimentos necessários para o entendimento do assunto de origem. Nomes similares: site, página, sítio, site comercial. Qual é o propósito da websites? Eles têm propósitos que vão de construção de páginas, institucional, informações, aplicações, armazenagem de informações, comunitário e portais. As páginas web institucionais, elas têm a seguinte finalidade: divulgar empresas, instituições, fundações. As páginas construídas para informações, elas têm a finalidade de veículos de comunicação como jornais, revistas e agências de notícias. As websites para aplicações contêm conteúdos consistentes de ferramentas de automatização, produtividade e compartilhamento, substituindo a aplicação de desktop. As websites de armazenagem de informações, elas são alguns sites que funcionam como banco de dados, que catalogam registros e permitindo buscas, podendo incluir áudio, vídeo, imagens, softwares comunitário. E também existem os websites comunitários, serve de comunicação com outros usuários da rede. E os portais congregam conteúdo de diversos tipos, entre os demais tipos, geralmente fornecidos por uma mesma empresa. Quais são os tipos de websites? Existem os sites estáticos. São formados por páginas com conteúdos que sofrem pouca ou nenhuma alteração em um longo período de tempos. Utilizado normalmente por empresas que querem apresentar seus produtos ou serviços. Existem os sites dinâmicos. Utiliza-se de uma linguagem de programação além do HTML puro para inserir, alterar e excluir conteúdos das páginas que o compõem. Seu conteúdo sofre alterações periódicas. E existem os tipos de sites mistos. Existem casos em que se necessita das duas modalidades de sites descritos anteriormente, pois parte do conteúdo não sofre alteração e outra sofre alteração periódica constantemente. A interface web. Os avanços tecnológicos fez com que o computador deixasse de ser exclusividade de especialistas e dos mais abastados, para fazer parte também do dia a dia das mais variadas pessoas. Também contamos com uma grande variedade de formas de acessar a rede, em casa, LAN house, trabalho, dispositivos móveis, notebooks, entre outros. Devido à diferença de usuários e de formas de acesso, é necessário e é importante que os recursos tecnológicos empregados e o layout das páginas sejam adaptados a essas variações. Algumas configurações que podem afetar a visualização: tamanho da página e a resolução. É a qualidade dos pixels que compõem a imagem vista na tela. A qualidade dessa imagem vai depender da relação do número de pontos por polegadas quadrada. Com a configuração da tela, o tamanho do monitor, a sua resolução. O espaço do browser na página. O espaço ocupado pelo browser na página do dispositivo utilizado, seja dispositivo móvel, seja notebook, seja TV, seja outros, variam de acordo com a resolução da tela do dispositivo utilizado. Uma boa interface causa um ótimo primeiro impacto ao visitante. Além de boa ilustração, qualidade em animações e fotos. A aplicação web deve ter conteúdos precisos e coerentes. A produção dos textos das páginas web não pode ter o caráter de autoria, uma vez que o autor não está escrevendo um livro ou artigo de opinião. O produtor do conteúdo deve, com eficiência, transmitir a mensagem em uma linguagem simples, porém respeitando todos os conceitos gramaticais. O processo de produção de conteúdo deve estar de acordo com a mídia web de comunicação a que se destina. Características importantes no desenvolvimento de um website: objetividade, legibilidade, visibilidade, navegabilidade.
Desenvolva resumos, uma linguagem simples para cada item na estrutura. Desenvolva textos completos para o assunto quando necessário. Textos mais extensos, que tratem de assuntos específicos, devem ser disponibilizados no formato PDF, para que o usuário possa baixar ou ler em modo offline. Aplique o recurso de hipertexto, sem exagero nos links que possam comprometer o entendimento e acesso à informação. Legibilidade deficiente. Segundo pesquisa do Instituto Nielsen, ler na web é 25% mais difícil em comparação à leitura no papel, por causa da resolução da tela. Textos online são mais bem lidos, com sentenças curtas e estruturas gramaticais simples, satisfazendo rapidamente o visitante. Os links devem ter relacionamentos coerentes entre si, para não confundir o leitor. Dar visibilidade a informações importantes no contexto da aplicação é fundamental para estabelecer a comunicação. Cada elemento deve ser construído respeitando as regras de simetria e ordem de importância de leitura para uma melhor seleção visual. Não dá para mostrar tudo na página principal. Na página início, deve-se exibir aquilo que é de maior relevância e que não pode deixar de ser visto. O planejamento é fundamental para não criar verdadeiros becos sem saídas. Planejar a navegação de um site é fundamental para que o visitante visualize com facilidade todo o conteúdo disponível na aplicação web. Evite que o acesso entre uma seção e outra passe pela página principal. Evite navegação que force o visitante a passar por várias páginas até chegar à informação desejada. O ideal é que o leitor não precise dar mais de 3 cliques para obter a informação que deseja. Simplicidade. Simplicidade não significa site feio. Reduza ao máximo a quantidade de informações visuais desnecessárias para que o site seja fácil de usar e prenda o interesse do visitante. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Esta frase é verdadeira para a criação de um site. Sempre que é possível, use imagens, pois ninguém quer investir muito tempo para ler textos intermináveis. Evite informações em excesso. Páginas com muita informação prejudicam a visualização, sobrecarregam e confundem o leitor. Em construção, jamais. Nunca coloque links no seu site que levem o visitante para as páginas que ainda não foram feitas e que estão em construção. Mantenha o seu site atualizado. Modifique periodicamente o conteúdo do site para que as pessoas voltem a visitá-lo. Sites desatualizados deixará de ser visitado. Utilize um boletim de notícias. Crie uma lista na qual os visitantes possam subscrever e receber boletins de notícias do seu site. Nada melhor do que manter contato com aqueles que têm interesse no seu produto ou serviço. Não utilize bonequinhos rebolando, bolinhas saltando, ícones voando pela página. Nunca use esse tipo de recurso para decorar o seu site. Esses efeitos passam uma imagem de amadorismo e o visitante não terá confiança em realizar operações comerciais ou contratar seus serviços. Evite Java e Flash. Não utilizar como elementos principais do site. Atrapalham ser classificados de forma adequada nos motores de buscas, e isso poderá levar o utilizador a desistir de entrar, pois são elementos que podem causar o bloqueio de computadores ou lentidão excessiva no carregamento da página. Seu site deve carregar rápido. Pesquisas mostram que se um site não apresentar alguma informação para prender a atenção dos visitantes num período de 15 a 30 segundos, o visitante cancela o carregamento e vai para outro endereço. Facilite a comunicação. Lembre-se sempre de que a função principal de todo material que o designer cria, seja para a web ou não, é comunicar. Para haver comunicação, 3 coisas principais precisam ocorrer. Todas as letras precisam ser lidas e compreendidas. Os textos precisam ser claros e objetivos. Os desenhos, imagens, ícones
ilustrações, grafismos precisam ser vistos claramente e os seus propósitos percebidos. Se esse mínimo não for atingido, a comunicação falhou. Um bom web designer se difere por sua funcionalidade e harmonia estética entre os seus elementos. Elementos de navegação, elementos de orientação, elementos de conteúdo, elementos de emoção. Web designer e designer impresso. Designer impresso, todos veem a mesma coisa. E o designer web dependerá da resolução da tela do usuário, da capacidade da placa de vídeo do usuário, navegador utilizado, o Chrome, o Opera, Internet Explorer, Mozilla. O sistema operacional também influencia a existência de plugin e etc. A resolução da tela do usuário. Nós temos aqui uma pesquisa realizada pela revista Info, aonde algumas pessoas colocaram qual é o tamanho ou a resolução da tela do seu monitor. Segundo a pesquisa, 57,13% das pessoas utilizam um monitor de 17 polegadas. 4,49% das pessoas utilizam um monitor maior do que 19 polegadas. 12,11% das pessoas utilizam um monitor de 19 polegadas. 26,27% das pessoas utilizam um monitor de 15 polegadas. O tamanho da tela do monitor e a resolução. Aqui nós temos a medida das polegadas do monitor e as resoluções correspondentes. Então, uma tela de 14 polegadas, ela tem uma resolução mais adequada conforme a resolução 800 por 600 pixels. A de 15 polegada exatamente igual a da 14, 800 por 600 pixels. A 17 polegada, ela já contém uma necessidade de resolução maior, que é de 1024 por 768 pixels. A tela de 19 polegadas, ela requer uma resolução de 1280 por 1024 pixels. A tela de 21 polegadas, ela já exige uma resolução um pouco maior, que é de 1600 por 1200 pixels. Os navegadores do mundo. Conforme a pesquisa que nós estamos expondo aqui, ela nos diz que a grande maioria das pessoas utilizam o navegador da Microsoft. Entretanto, à medida que o tempo vai passando, nós podemos observar uma ascensão de outros navegadores. O principal deles é o Chrome, que é um dos navegadores que está sendo produzido pelo Google e que vem aumentando a sua utilização pelos internautas. Existem outros também que estão sendo utilizados, exatamente por causa do tipo de dispositivos que estão sendo usados. Alguns aplicativos são utilizados por exemplo, celulares, tablets, e aí ele exige um tipo de navegador específico para aqueles equipamentos. Conforme a distribuição mundial, nós temos a seguinte percentagem. Na América do Norte, 39% das pessoas utilizam o Internet Explorer, 28% das pessoas usam o Chrome e 16% das pessoas utilizam o Mozilla. Aqui na América do Sul, 59% usam o Chrome, 20% usam o Internet Explorer e 18% o Mozilla. Na Europa, 35% das pessoas usam o Chrome, 28% o Mozilla e 24% o Internet Explorer. Na África, 39% usam o Chrome, 37% usam o Mozilla e 18% das pessoas utilizam o Internet Explorer. Na Ásia, o navegador mais usado é o Chrome, com 45% das pessoas utilizando. 28% das pessoas utilizam o Internet Explorer e 19% o Mozilla. Na Oceania, há a dominância do Internet Explorer, com 33% das pessoas utilizando. 29% das pessoas utilizam o Chrome na Oceania e 19% é o navegador dos aplicativos móveis. As ferramentas para o web designer.
Para a edição de HTML, nós temos o Dreamweaver da Adobe e o Google Web Designer, que é da Google. A edição de imagens ela é muito bem realizada com o Photoshop, que é da Adobe, e o Fireworks, que é da Adobe. A animação é o Fireworks da Adobe e o Flash, que também é da Adobe. O Google Web Designer, que é da Google, também realiza animações. O Web Designer é um profissional que exclusivamente cria projetos para o web. Um bom designer tem que se atualizar, ser aplicado, dedicado e conhecer as suas ferramentas. Deve saber o que fazer e como fazer. Não pode ficar preso a uma determinada tecnologia, ferramenta ou padrão. Atualize-se sempre. Obrigado a todos, um bom estudo.